Muito bem. E quais são, então, os indícios que a gente precisa olhar para saber, para avaliar se a nossa ansiedade está atingindo níveis disfuncionais? Primeiro de tudo é a intensidade. Essa intensidade, ela é mais elevada se comparado comigo mesmo. Muito importante. Em geral, claro, quando a gente está trabalhando, né, dentro de uma avaliação diagnóstica, há aí o manual estatístico, né, o DSM, onde a gente avalia as médias de ansiedade. Mas para eu poder pensar, para eu poder avaliar o meu caso em específico, o ideal é que eu compare um pouco comigo mesma também. Então, vamos voltar. A intensidade. Avalie se essa intensidade ela está mais frequente do que você mesmo está acostumado para você mesmo, tá? Ou mesmo comparando com outras pessoas que estão passando por coisas parecidas. Você até pode levar os outros em consideração, mas cuidado. Se comparar com os outros, é muitas vezes uma armadilha e, inclusive, muitas vezes fonte da gente ficar mais ansioso. Muito bem. Outra pergunta é a persistência. Por quanto tempo a pessoa se sente sob efeito da ansiedade? Lembra que as emoções, né? A ideia de que as emoções são ondas que podem vir mais fortes ou mais fracas, né? Maiores ou menores, mas elas passam. É fácil dizer, né? Mas sim, elas passam. Então, por exemplo, na tua avaliação, a tua ansiedade tem uma persistência mais alta? Ela demora mais a passar? Ela fica te acompanhando por mais tempo? Essa é uma outra coisa importante. A terceira característica importante para a gente avaliar entre a ansiedade quando ela é disfuncional ou quando ela é uma ansiedade típica da manifestação humana é a interferência. Quanto é que isso interfere na tua vida? Quanto é que isso compromete as coisas que são importantes para ti, que tu gostaria de estar fazendo, as coisas nas quais tu gostaria de estar se envolvendo, quanto tu não está conseguindo fazer. Então, esse é mais um ponto importante, o quanto interfere. Outra coisa bem importante também é o quanto ela é repentina e o quanto eu não consigo, talvez, enxergar uma relação entre o estímulo estressor e os índices, esses índices tão elevados de ansiedade. Então, esse é um outro ponto importante. Por exemplo, quando nós estamos falando de transtornos de ansiedade, que é uma das realidades nossas, né, que trabalhamos com saúde mental, é muito comum que os pacientes, que os clientes, que as pessoas digam isso, assim, ó, eu não tenho motivo para, ou eu não identifico o motivo pelo qual eu me sinto assim. Agora, na pandemia, por exemplo, gente, nós todos temos vários motivos para nos sentirmos ansiosos, vocês percebem? Nós temos questões de segurança real, nós temos preocupação com os nossos familiares e as pessoas que a gente ama, nós temos preocupação com o nosso entorno, nós temos preocupação com a dor, as perdas, certo? Então, vejam, a gente está rodeado de estímulos que não fica nem tão difícil da gente identificar estímulos que poderiam estar associados com deixar a gente ansioso. E aí vem uma outra característica importante, que é a generalização. Ou seja, então, além de eu ter dificuldade de dizer com o que a minha ansiedade está associada, além disso, eu ainda tenho uma generalização, ou seja, parece que está associado com tudo. Parece que tudo desperta em mim sentimentos de ansiedade. E tudo é eliciador, nome difícil, né? Palavra difícil, de ansiedade. Então, esse é um outro ponto bem importante para a gente levar em consideração. O que é uma outra característica? É associado com pensamentos catastróficos. Então,
A coisa mais comum quando a gente tem esses tipos de reações é ter pensamentos de que tudo está perdido, de que tudo vai ser uma catástrofe e que não vai ter saída. Esses tipos de pensamento estão associados com a lógica da ansiedade. E, em geral, num primeiro momento, mesmo que eu tente dizer para mim mesmo que não é tão grave assim e que, afinal, as coisas estão funcionando, os pensamentos catastróficos tendem a se agigantar e tendem a tomar conta da minha cognição. E aí começa uma característica comportamental muito importante, que é evitação. Então, eu começo a evitar uma infinidade de coisas para não me sentir desse jeito. O que Ellis chamaria de a ansiedade da ansiedade. Ou seja, então eu começo a não fazer coisas com as quais eu associo que pode ser que aumente a minha sensação de ansiedade. E aí, então, eu me envolvo em uma série de comportamentos evitativos. Desde me isolar, desde não falar sobre o assunto, desde evitar lugares, pessoas, situações, até pensamentos, até mesmo coisas, contextos, fazer determinadas coisas, ou seja, uma infinidade de coisas eu passo a evitar. E quanto mais disfuncional vai ficando, mais evitativos nós vamos ficando, mais pensamentos catastróficos nós vamos tendo, mais intensidade, mais isso vai tomando conta. E eu preciso dizer para vocês uma outra característica, que é a característica da perda da segurança ou do sentido de tranquilidade. Então, quando nós falamos sobre ansiedade, a gente está falando desse incômodo, né? Dessa sensação, assim, de perda da tranquilidade. Então, eu já não estou mais tranquila, eu já não estou mais em uma situação de homeostase. Eu me sinto de uma forma que eu tenho, talvez, algumas sensações subjetivas de agitação, até várias pessoas dizem que elas têm uma sensação subjetiva de necessidade de se mexer, por exemplo, ou de fazer alguma coisa, ou algum ritual, ou alguma situação em específico, ou seja, isso está diretamente associado com essa perda da sensação de tranquilidade ou da lógica de segurança. Ou seja, eu passo a perceber que, de uma certa forma, eu não estou segura. E é disso que a gente está falando quando a gente está falando de ansiedade. Então, todas as outras coisas que as pessoas chamam de ansiedade, gente, podem ser coisas super difíceis de lidar, podem ser coisas super importantes da gente avaliar, inclusive, de pedir ajuda, mas talvez elas sejam, na verdade, outras coisas que as pessoas estão sentindo ou passando e que estão associadas com a ansiedade, mas que talvez não sejam única e exclusivamente ansiedade, ok? É fundamental que esteja claro para a gente que a ansiedade faz parte. Ela tem uma função na nossa vida. Ela está te dando um aviso, como todas as nossas emoções desagradáveis de sentir, como todas as nossas emoções, na verdade. Elas são termômetros, gente. Elas estão nos avisando que alguma coisa está nos afetando, ou nos preocupando, aqui no caso, ou nos fazendo a gente se sentir inseguro, ou que a nossa homeostase está ameaçada, ou mesmo que a gente pode estar se metendo em algo perigoso, certo? Então, é importante que esteja claro para nós essa função da ansiedade, certo?